Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Folha de São Paulo publica mais um artigo racista. Antônio Risério escreveu texto intitulado, entre aspas, Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. O jornal Folha de São Paulo decidiu, sábado passado, dia 15 de janeiro, fomentar o racismo real, que mata milhares de brasileiros todos os anos, ao publicar artigo de Antônio Risério, entre aspas, poeta, romancista e antropólogo. O artigo intitulado, entre aspas, Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. Citando, entre aspas, ataques de negros contra asiáticos, brancos e judeus, Antônio Risério afirma que existe um, entre aspas, racismo negro, que reproduz um, entre aspas, projeto supremacista. Realmente é muita asneira para o cidadão ler neste jornal. Não é a primeira vez que a Folha de São Paulo publica artigo racista. Este é de autoria antropólogo Antônio Risério. A quantidade de asneiras logo no primeiro parágrafo é nauseante para leitura em uma manhã de domingo. Antônio Risério fala em, entre aspas, neorracismo identitário. Vejam bem. Abro aspas para Antônio Risério. Quem hoje figura na posição de oprimido pode ter sido opressor no passado e voltar a ser no futuro. Fecho aspas. Como falamos, não é a primeira vez que a Folha de São Paulo dá espaço ao racismo. Em setembro do ano passado, o jornalista Leandro Narlock escreveu texto relativizando a escravidão, intitulado, abro aspas, Luxo e riqueza das, entre aspas, sinhás pretas precisam inspirar o movimento negro, fecho aspas. O professor de Direito, Tiago Amparo, escreveu um artigo no mesmo jornal rebatendo. Então vejam o que escreveu o professor de Direito, Tiago Amparo, na Folha de São Paulo, rebatendo este artigo. Abro aspas, abro este jornal. Nele um artigo sobre negras prósperas no ápice da escravidão. Eu pauso, verifico a data do jornal. Não é o século XIX, continuo a leitura. O autor do texto promete, abro aspas, complicar as narrativas de ativistas, fecho aspas. Afirma que a culpada é a época e seus valores diferentes dos nossos, e que nos traria maturidade e conciliação às lindas histórias de vida das sinhás pretas. Fecho aspas. Foi o que escreveu o jornalista Leandro Narlock em setembro do ano passado no jornal Folha de São Paulo. Esta semana, vendo um vídeo de um cidadão que se diz defensor dos aposentados e até já teve título de embaixador dos aposentados, em um ato falho, ele deixou escapar o seu verdadeiro pensamento sobre outras classes. Ato falho. Vejam o que é um ato falho. Ato falho. Freud evidenciou que o ato falho era como sintoma. Ato falho é um equívoco na fala,
na memória em uma atuação física provocada hipoteticamente pelo inconsciente, isto é, através do ato falho, o desejo do inconsciente é realizado. Isto explica o fato de que nenhum gesto, pensamento ou palavra acontece acidentalmente. Os atos falhos são diferentes do erro comum, pois este é resultado da ignorância ou conveniência. Freud evidenciou que o ato falho era como sintoma, constituição de compromisso entre o intuito consciente da pessoa e o reprimido. Parece que essas pessoas ainda estão vivendo no século XIX ou século XX. Provavelmente queiram pertencer, ou pretendiam ou pretendem pertencer à chamada raça ariana. Raça ariana é um conceito surgido no século XIX e que hoje está desacreditado. Abro aspas. A raça ariana seria supostamente a linhagem mais pura dos seres humanos, constituída apenas por indivíduos altos, fortes, claros e inteligentes, representando assim, de acordo com critérios arbitrários, uma raça superior às demais. Fecho aspas. Ato falho é a fuga, é a liberdade do subconsciente, é o que o cidadão pensa, mas não diz, tem o freio social. No ato falho, ele consegue expressar o que ele pensa. E o que este cidadão disse não é brincadeira, não é coisa simples. Escutem este áudio. O avanço da Covid já é uma realidade. O Covid está estourando aqui em Ribeirão mesmo. A coisa tá preta, tá superlotados os hospitais, tá em retomada. Já tem gente aí falando até em um possível lockdown que seria péssimo. O Covid tá estourando aqui em Ribeirão mesmo. A coisa tá preta, tá? 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 Vejam que expressões como essa, sempre levando para o lado negativo a cor negra ou a cor preta. É como se tudo que não prestasse pudesse ser definido como preto, ou se levasse para esta cor, tudo que não presta. Então por que dizer a coisa está preta, quando se pode dizer a coisa está ruim, a coisa não está boa, a coisa está complicada? Verbos como denegrir, judiar, poderia muito bem sair do nosso vocabulário, que não fariam falta. A minha formação acadêmica é História, com especialização em Andragogia, o ensino voltado para o adulto. Claro que não tenho o dom de escrever, não sou escritor, não sou jornalista, mas a gente nota que está arraigado na memória do povo brasileiro, principalmente de pessoas que se dizem defensoras dos outros. E através de um ato falho, a gente sabe exatamente como esta pessoa pensa. O ato falho é uma fuga do subconsciente. É a liberdade da verdade do subconsciente, quando a pessoa não diz para a sociedade, mas pensa. O racismo ainda está arraigado na memória do povo brasileiro. E dessas pessoas que dizem, a coisa está preta. Então vejam expressões populares com origens ligadas à escravidão. E você nem imaginava. Tem caroço nesse angu. A expressão, que significa que alguém estaria escondendo algo, tem sua origem em um truque realizado pelos escravos para melhor se alimentarem. Se muitas vezes o prato servido era composto exclusivamente de uma porção de angu de fubá,
A escrava que lhe servia, por vezes, conseguia dar um jeito de esconder um pedaço de carne ou alguns torresmos embaixo do angu. A expressão nasceu do comentário de um ou outro escravo a respeito de certo prato que lhe parecesse suspeito. A dar com pau. Entre aspas, pau é um substantivo utilizado em algumas expressões brasileiras e tem sua origem nos navios negreiros. Muitos negros capturados preferiam morrer a serem escravizados e durante a travessia da África para o Brasil faziam greve de fome. Para resolver a situação foi criado então o, entre aspas, pau de comer, uma espécie de colher que era enfiada na boca dessas pessoas aprisionadas, por onde se jogava a comida, normalmente angu e sopa, até alimentá-los, enfim. A população incorporou a expressão. Disputar a nega. Essa expressão, que significa disputar mais uma partida de qualquer jogo para desempatá-lo, possui sua origem não só na escravidão, como também na misoginia e no estupro. O que espanta é que até hoje seja utilizada com tanta naturalidade. Sua história é simples e intuitiva. Quase sempre, quando os senhores do passado jogavam algum esporte ou jogo, o prêmio era uma escrava negra. Nas coxas. A origem da expressão, que quer dizer algo mal feito, realizado sem capricho, é imprecisa e não há consenso sobre se ela viria de fato do período da escravidão. De todo modo, a vertente mais popular afirma que a expressão viria do hábito dos escravos moldarem as telhas em suas coxas, que por possuírem tamanhos e formatos diferentes, acabavam irregulares e mal encaixadas. Espírito de porco. Ainda que a origem da expressão venha da injusta má fama associada ao animal, por uma ideia de falta de higiene, sujeira e impureza, tal má fama é oriunda de princípios religiosos. Durante o período escravocrata, os escravos se recusavam e eram obrigados a matar o animal para que servisse de alimento. A recusa vinha porque se acreditava que o espírito do animal abatido permaneceria no corpo de quem o matasse pelo resto de sua vida. E para complementar tal crença, a incrível semelhança que o choro do porco possui com o lamento humano tornava o ritual ainda mais assustador. Para inglês ver. Essa expressão tem sua origem na escravidão e também no mau hábito ainda atual brasileiro de aprovar leis que não, entre aspas, pegam, ou seja, que ninguém cumpre e nem é punido por isso. Em 1830, a Inglaterra exigiu que o Brasil criasse um esforço para acabar com o tráfico de escravos e impusesse, enfim, leis que coibissem tal prática. O Brasil acatou a exigência inglesa, mas as autoridades daqui sabiam que tal lei simplesmente não seria cumprida. Eram leis existentes somente em um papel, entre aspas, para inglês ver. Bucho cheio ou encher o bucho. Expressão mais comuns em Minas. Eram usadas tanto pelos escravos quanto por seus exploradores, evidentemente que com outra conotação da que se usa hoje. Atualmente, significando estar bem alimentado, de barriga cheia, na época significavam a obrigação que os escravos que trabalhavam nas minas de ouro possuíam de preencher com ouro um buraco na parede, conhecido como, entre aspas, bucho, para só então receber
sua tigela de comida. Meia tigela. A partir da expressão anterior, a história segue dando origem à expressão, entre aspas, meia tigela, que significa algo sem valor, medíocre, desimportante. Quando o escravo não conseguia preencher o, entre aspas, bucho da mina com ouro, ele só recebia metade de uma tigela de comida. Muitas vezes, o escravo que com frequência não conseguia alcançar essa, entre aspas, meta, ganhava esse apelido. Tais hábitos não eram, porém, restritos às minas, e a punição, retirando-se parte da comida, era comum na maioria das obrigações dos escravos. Lavei a égua. A expressão, entre aspas, lavar a égua, que quer dizer aproveitar, se dar bem, se redimir em algo, vem também da exploração do ouro, quando os escravos mais corajosos tentavam esconder algumas pepitas debaixo da crina do animal ou esfregavam ouro em pó em sua pele. Depois pediam para lavar o animal e, com isso, recuperar o ouro escondido, para, quem sabe, comprar sua própria liberdade. Os que eram descobertos, porém, poderiam ser açoitados até a morte. Então aí está, meus amigos, é muito comum a gente ainda ouvir essas expressões. Muitos realmente não sabem a origem dessas expressões. No caso da expressão feito nas coxas, eu também concordo quando se diz que não veio do tempo dos escravos, mas é uma boa intuição. O que queremos dizer é que pessoas ainda pensam como pensavam pessoas lá no século XIX ou começo do século XX. Querem ser melhores do que as outras pessoas. E sempre comparam coisas ruins com preto, com negro. Vejam bem, por que dizer a coisa está preta? Neste ato falho, mostra-se o verdadeiro pensamento do cidadão. Freud explicou. Eu concordo em tudo que Sigmund Freud disse. Realmente é uma fuga do subconsciente. Ele pensa assim, ele se pensa superior. Só que este pessoal parece que não sabe que preto nem é cor. É a falta de cor. Se eu pegar as 7 cores do arco-íris, colocar no disco chamado disco de Newton e rodar, girar esse disco, vocês vão ver que vai ficar branco. Se eu colocar uma luz no prisma, eu divido essas 7 cores. Porém, não existe a cor. Não estou falando em tinta. A cor preta não existe, porque é a falta de cor. Então ainda é terrível em dias de hoje associar tudo o que é ruim à cor preta ou à cor negra. Nós fizemos este vídeo porque eu também não concordo com este artigo da Folha de São Paulo, do escritor, romancista, antropólogo Antônio Risério. Mais uma vez, a Folha de São Paulo publica artigo racista. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos.